Oi, pessoal. Uma das coisas que eu acho mais difícil no cultivo de orquídeas é como dar umidade para a orquídea. Eu tive essa dificuldade quando eu comecei, eu cultivo orquídeas há mais de 20 anos. Eu também não entendi o que era umidade do ar, não. Fui descobrindo, né, com o cultivo, com a experiência, que a gente vai aprendendo. Porque o que eu percebo também de vocês, muitas que me perguntam, né, sobre como regar, da umidade e a dificuldade de entender o que é umidade e o que é rega, gente. São coisas diferentes. A rega, você vem e molha todas as vezes que a orquídea secar, você molha a orquídea. Porque essa é a regrinha, gente, para molhar a orquídea, tá? Vocês me perguntam sempre quando molhar. Vai depender de cada clima. Então, você tem que entender, colocando a mão, observando, quando a sua orquídea seca. Se é todos os dias, se é a cada 2 dias, a cada 3 dias. Você, então, quando ela secou, você molha. Orquídea não é para molhar uma vez por semana, tá, gente? A não ser que você more num lugar muito chuvoso, muito úmido, né? Aí é um caso à parte. Mas é assim, ó, secou, tem que molhar. Ela não pode ficar seca 2, 3 dias, jamais, tá bom? Mas também não pode molhar todo dia se ela não secou. Então, rega é uma coisa. A umidade que eu tô falando é a umidade do ar. A umidade do ar, gente, é isso que a gente está aqui respirando, que a gente está vendo. É igual um dia chuvoso, a gente sabe que aquele dia está úmido, não é? Primeira coisa, você tem que saber qual é o seu clima. Baixa umidade ou muita umidade. Porque são regras diferentes, tá, gente? O que vale para um que tem muita umidade não vai valer para o outro que tem pouca umidade. Porque umidade demais também é problema. Assim como a falta de umidade do ar também é problema. Porque assim, olha, eu venho e molho a orquídea, tá? Então, hoje eu já molhei aqui as vandas. Que essas daqui eu molho de 2 a 3 vezes por dia, dependendo do clima, como é que tá, se tá muito quente, se tá muito baixa a umidade do ar, né? Eu, então, molho mais vezes. As outras eu tenho que observar se secou o substrato. A não ser essas daqui, olha, que estão de raízes soltas, tem que molhar todos os dias. Mesmo assim, já molhei hoje. Daqui 1 hora, 2, a umidade do ar vai estar muito baixa, porque o meu clima é de umidade baixa, tá, gente? Você consegue ver isso, se a sua umidade é baixa ou não, através do seu jornal regional. Quando ele fala do tempo, a temperatura, ele também vai falar da umidade do ar. Aqui a gente vive em alerta, tá, gente? Tá sempre baixa a umidade do ar. E o que eu fiz, então, para aumentar essa umidade no meu espaço aqui do orquidário? Porque orquídeas, na maioria delas, elas precisam de alta umidade do ar. A média, o mínimo que você pode dar para elas é 60%. Muito também não, tá, gente? Se ficar mais de 80, 90, pode ser problema para algumas. Então, o que eu fiz no meu pedaço aqui, para aumentar a umidade, que eu sugiro que você faça com o seu espaço, caso você tenha problema de umidade, assim como eu sempre tive, tá bom? Porque a falta de umidade vai deixar orquídeas sofridas, de bulbos finos, um vegetal não muito saudável, tá bom? Então, olha aqui, ó. Olha que linda essa aqui, que tá florindo também. Olha o tamanho deste bulbo aqui, olha. Isso é um bulbo saudável, gente. Isso aqui é um dendróbio, tá? Olha que lindo. E quando você não dá a umidade adequada, gente, vai ficando aqueles pseudobulbos murchinhos, desidratados. Não fica uma orquídea bonita, porque orquídea não é só floração, é todo um vegetal bonito, tá? É toda a planta bonita. E a floração é consequência, gente. Ela vai vir mesmo, tá? De um cultivo bonito, de um cultivo bom. Então, sempre observa os pseudobulbos, como é que eles estão. Eles têm que estar hidratados, tá? Então, assim, ó, pseudobulbos gordinhos, olha. E não murchinho. E se você tiver muito murchinho, é falta ou de rega ou de umidade do ar. Então, são 2 coisas que você tem que observar com isso. Então, o que eu fiz aqui com o meu espaço, gente? Eu agrupei todas elas no mesmo espaço. Eu tenho aqui no chão pedrinhas, mas embaixo dessas pedrinhas, elas é terra, bem mais fundo aqui do que o piso, tá, gente? Então, ela tem uma camada bem grossa de brita, depois eu vim com uma manta de jardim e por cima esses pedriscos aqui. Isso daqui, quando eu molho, gente, ele fica muito mais tempo úmido do que um piso frio, por exemplo, né? Então, eu consigo aumentar a umidade do meu espaço com isso. Eu tenho ali um pedaço de plantinhas de chão,
e com alguns vasos, que também aumenta. Nesse canto aqui, olha, eu plantei algumas plantas direto no chão, outras no vaso, como os lírios, que também gostam de bastante umidade, né? E a terra demora mais para secar, né? Então, quando eu vou molhar aqui, esse pedaço aqui vai ficar muito mais tempo úmido, diferente das orquídeas, que as orquídeas a gente molha, daqui a pouco elas estão secas, essas que estão de raízes soltas, né? Como vandas, essas que ficam para fora de vaso, assim, elas secam muito rapidamente. Se você tiver um ambiente úmido, ela vai se hidratar dessa umidade do ar. Se ela não tiver, aí a gente tem um problema, porque ela precisa dessa umidade do ar para se manter. E aí a gente precisa fazer algumas coisas para melhorar esse espaço, para que a gente consiga dar, então, um pouco mais de umidade para elas, né? Eu coloquei alguns vasos de samambaias na parede, né, que são plantadas em terra, e isso ajuda bastante. Eu tenho uma árvore, então um bom lugar para você colocar é em árvore. Se você tem um espaço na sua casa que é gramado, você tem uma árvore, você tem um espaço excelente para dar para elas. Quando você molha a grama que está na terra e mais a árvore, isso vai subir uma umidade muito boa para elas. Agora, se a gente coloca num lugar isolado, gente, por exemplo, eu tinha ali, naquela grade ali, por muito tempo, meu orquidário foi ali. Não era grade, era diferente aquele espaço, né? Tem um vídeo, tá, gente? Mostrando como eram os meus cantinhos. Tá lá na playlist Meu Orquidário, Meu Jardim, que eu mostrei como eram os meus cantinhos antes de eu ter esse orquidário aqui. E ali, gente, que foi meu primeiro orquidário, era um espaço pequeno, eu não tinha essa umidade que eu tenho aqui. E eu não entendia o porquê que algumas sofriam mais. Demorou para eu entender, foi meu primeiro orquidário. Porque ali, gente, eu não tenho uma umidade como eu tenho aqui. Consegue entender que eu estou no mesmo quintal? E ali, por ser piso frio, por não ter outras plantas, por não ter a árvore, ele vai ser muito mais seco do que esse espaço aqui. Eu estou no mesmo quintal. Mas nesse espaço aqui, eu consegui dar mais umidade do que ali. Então, se você tem só um espaço, gente, você só tem um muro, como eu tinha e você fez, coloca vários vasos embaixo, plantados, folhagens, né, que você vai plantar na terra, junto, ali embaixo, para que isso, quando você molhar, a umidade sobe para elas. E quando a gente entende que rega é diferente da umidade do ar, fica tudo muito mais fácil, viu? Fica um cultivo bem melhor, elas ficam bem mais bonitas. Essas duas coisas têm que caminhar junto. Por isso que é tão difícil, às vezes, quando alguém pergunta uma coisa específica, né? Como quando regar, qual o melhor substrato, vai depender de cada clima. Eu tenho aqui vídeos, gente, dá uma olhada na playlist, só de como regar, de qual o melhor vaso, qual o melhor substrato, tá? Se você tiver alguma dificuldade com isso, vai ajudar bastante. Elas são, na maioria delas, orquídeas de floresta, de mata, né? Então tem uma umidade muito boa, tem uma série de coisas que a gente não consegue dar para elas, mas se a gente conseguir dar um pouco, imitar um pouquinho, né? Já ajuda bastante. E uma é diferente da outra, tá, gente? Por exemplo, as vandas, elas são de clima quente e de lugar muito úmido mesmo, tá? Então, por isso, eu fiz essa fonte para ela, né? Eu tenho vídeo mostrando como que eu fiz essa fonte para dar mais umidade no espaço, porque o meu clima é de baixa umidade, principalmente no inverno, que chove bem pouco, e a umidade aqui baixa para 20, 30%, assim, muito fácil, tá, gente? Às vezes chegando até 15%. Se eu não fizer nada e isso aqui ficar 15, 20% todo dia, eu não vou conseguir ter um bom cultivo de orquídeas. Elas vão ficar sofridas. Então, eu preciso fazer tudo isso que eu fiz aqui, tá? Você não precisa fazer uma fonte, você não precisa fazer tudo isso, mas agrupa as suas orquídeas num espaço só. Tem só um cantinho assim? Coloca várias plantas embaixo, né? Outras mais para a parede de vaso também, e elas mais para cima, porque aí quando você molha aqui embaixo, essa umidade daqui vai subir para elas. Isso ajuda bastante. Se tiver numa sombra de árvore, começa daqui, que está na sombra de árvore, mas entrando toda a claridade, né? Porque a claridade é fundamental, né, gente? Para ter um bom cultivo de orquídea, tá? Vou mostrar aqui para vocês que eu tenho esse aparelhinho aqui, ó. Ele é um higrômetro,
que ele mede a temperatura, a hora, né? E quantos por cento. Agora, olha, são 11h25, tá 46%. E hoje até que tá bom, viu? Porque tem dia que eu chego essa hora aqui, ele já tá 30%. Esse aparelhinho, ele é baratinho. Você não precisa ter, mas se quiser, eu acho que ajuda bastante. Vou deixar para vocês o link deles aqui onde você encontra. Eu comprei pela internet, tá? Eu deixo ele em lugar coberto, porque se eu deixar ele junto com as plantas e eu molhar ele, automaticamente vai subir essa umidade. Aí você nunca sabe quanto tá, né? Se molhou ele, ele sobe, gente. Ele vai lá para 90%, 99%. Então, não gosto de molhar ele. Ele pode ficar na chuva, ele pode molhar, não tem problema nenhum, tá? Mas eu não gosto de molhar, porque aí eu perco como é que tá a minha umidade aqui. Porque é isso, gente. Cultivo de orquídeas é observação e a gente vê o que dá certo para elas. E um clima é diferente do outro. Então, tudo isso, gente, a gente tem que observar na hora de fazer o cultivo de orquídeas. Ela não é difícil de cultivar, não. É só a gente observar e saber o que elas gostam e o que elas não gostam. Tem orquídeas que gostam de mais umidades, né, como eu falei, e outras menos. As que gostam menos, gente, eu vou colocando mais para a ponta, como os dendróbios. Os dendróbios não precisam de umidade, gostam de muita claridade, então eles vão ficar mais para as pontas. E quando a gente sabe o nome das orquídeas, a gente sabe pesquisar sobre elas, né? Quero saber, você consegue dar umidade para o seu orquidário? Hoje em dia eu consigo, não muito, né? Olha aqui, vocês estão vendo, né? Ó, já baixou daquela hora, 43%, viu, gente? Então, eu não consigo, mas se eu não tivesse tudo isso daqui, com certeza eu já ia estar 20%, 25%. Então, eu aumento, não aumento tanto, mas ajuda muito. Este vaso aqui, suponhamos que eu já molhei. Não molhei ainda não, mas ó, se eu vou colocar a mão aqui dentro e ele estiver molhado, ou se eu já molhei, lá dentro está hidratado. Aqui fora, essas raízes aqui, ó, elas secam muito rapidamente, porque o meu ar é seco, né? Ele não tem essa umidade, que quando eu tenho ela fica hidratada. Então, o que eu posso fazer? Eu posso borrifar uma água, eu posso vir aqui com a mangueira e dar uma espirrada por baixo aqui dos vasos, olha. Então, todas essas raízes que estiverem por fora do vaso vão ser molhadas e o vaso lá dentro não, porque já estão molhadas. Se eu já molhei elas, tá? Se eu cheguei aqui de manhã, já molhei todas. Eu chegar lá para as 2, 3 da tarde, a umidade estiver muito baixa, eu venho aqui, ó, jogo um pouco de água nessas folhagens aqui, molho as pedrinhas, tá? Isso vai ajudar bastante para que a umidade fique um pouco mais alta também. Mas é isso, tá, gente? É dar umidade para suas orquídeas. Quando a gente entende isso, o cultivo vai dar muito certo. Às vezes uma coisinha só que falta. Às vezes você fala assim, gente, mas eu faço tudo certo, eu adubo, tá no sol adequado, tudo, e a orquídea fica assim, sofrida, não vai, fica mirradinha, né? Isto é falta de umidade, tá bom? Olha aqui um bulbo, olha esse bulbo. Você percebe, gente, nos bulbos, quando você tem bastante umidade do ar. E eu não tenho, hein? Eu não tenho bastante, mas eu faço de um tudo para conseguir dar uma umidade para elas. E eu tenho aqui também uma coisa que ajuda muito, é a irrigação automática. Quando tá essa época de muito de baixa umidade, eu deixo ligado assim 1, 2 minutinhos só. Eu gosto de fazer isso mais lá para umas 2 horas da tarde, 3 na hora que a umidade está bem mais baixa. E aqui no meu espaço já sumiu o sol nesse horário. Automaticamente aquilo ali já vai para 60%. Eu vou ligar a irrigação para vocês verem como que sobe imediatamente. Olha que gostoso, gente. O ambiente fica tão úmido, tão gostoso. É uma delícia. Não faço isso na hora que tem sol, como eu falei para vocês. Mas eu quero muito mostrar. E o ambiente vai ficando todo úmido, gente. É muito gostoso isso. Se você tiver a oportunidade de fazer uma irrigação, é bem legal. Sem contar que é uma praticidade, né? Quando eu viajo, eu deixo programado para ligar e quanto tempo eu quero, no dia que eu quero e na hora que eu quero. Não deu nem 1 minuto ainda, eu já estou com 51%. Já ele chega a 60%. Dura muito? Não dura, gente. Dali 1 hora, de novo, começa a ficar a umidade mais baixa de novo. Mas fazendo isso, gente, eu já consigo aumentar bastante e isso ajuda muito, viu? Já subiu, ó, 60%. Daqui a pouco vai para 61%, 62%, tá? E agora eu vou desligar. Eu deixo pouco tempo ligada. Pode até fazer 2 vezes por dia, se o seu clima for muito seco, tá, gente? Com baixa umidade do ar, umas 2 vezes por dia você pode fazer isso.
Espero que tenham gostado das dicas. Se gostou, vou pedir para me deixar um like, pessoal. Até um próximo vídeo. Tchau!